Nesta lição, eu vou falar sobre trama, que é um aspecto fundamental na hora de criar histórias. Organizar sua trama antes de sair fazendo seu roteiro vai ser a garantia de que seu processo vai ser mais fluido e você não vai se perder no caminho. Quando a gente fala de trama, não tem muito segredo. A trama, ou enredo, ou plot, são basicamente a mesma coisa, que é a sua história propriamente dita, ou seja, a sequência, né, de coisas que acontecem na sua história e como elas acontecem. A trama é você definir, ó, vai acontecer isso e isso, o personagem vai fazer isso, isso e isso, que quando acontecer isso, a consequência vai ser essa. É diferente da sinopse, né, que dá apenas um básico para instigar o leitor. Já leu um resumo da história de algum filme no Wikipedia? É basicamente isso, né? A trama é a história toda, antes dela ser transformada em roteiro. Frequentemente a trama é escrita depois que o autor já tem os personagens definidos, mas nem sempre. O autor pode muito bem criar a primeira versão da trama e só depois trabalhar nos personagens. A ordem das coisas é menos relevante desde que o processo funcione para o autor. No cinema, esse processo é chamado de outline, que é o momento em que o roteirista escreve as coisas que vão acontecer de uma forma geral antes de começar a fazer o roteiro propriamente dito, para evitar que tenha problemas lá na frente com resolver problemas com relação à história e como ela vai acontecer. Então, como descrever a trama? Bom, como eu disse, não tem muitos segredos, é só descrever o que acontece. Começa assim, né? Acontece isso, o personagem vai para tal lugar, o personagem escuta sempre tal coisa e tal. O nível de detalhamento varia de autor para autor, tá? No meu caso, por exemplo, eu me foco mais nos elementos-chave da narrativa e nos aspectos gerais mais importantes do que os personagens fazem. Não, eu não fico detalhando coisas como o exato diálogo ou a exata sequência, os detalhezinhos de cada sequência, por exemplo. Tá? Isso eu já deixo mais para o roteiro propriamente dito. Mas tem momentos em que talvez a gente tenha uma ideia de um diálogo que a gente queira incluir, então anota lá junto na trama, né, o outline para quem é roteirista de cinema, e assim por diante. Mas no geral, eu faço só um resumo básico do que acontece. Você não precisa necessariamente escrever, né? Deixar digitado essa trama, né? Tendo claro na sua mente qual é a história, ela pode partir direto para a construção do roteiro e seguir assim se quiser, né? Se confia o suficiente na sua memória. Não é uma regra, mas há casos em que vale a pena ter coisas anotadas, né, digitadas, né, ou até escritas à mão mesmo, né. Se esse não é o seu trabalho principal, né, é bem provável que você tenha que fazer pausas no meio, né, da construção da sua história para outros compromissos, né. Essas pausas podem levar semanas, meses, talvez até anos, dependendo das coisas que acontecem na sua vida, né. Ou mesmo que esse seja o seu trabalho principal, talvez você precise alternar com frequência entre um roteiro e outro, ou deixar de lado um roteiro pessoal para se focar num mais imediato, que é o que vai pagar suas contas. Nesses casos, é bom ter uma descrição mais geral de tudo para te ajudar quando você puder voltar para a história, né? E não se perder, né? E ter um foco melhor e o processo correr mais rápido. É o que os roteiristas profissionais fazem e, se eles fazem, é por um bom motivo. Existem várias maneiras de se organizar uma trama, né? Mas a gente pode dizer que a ordem é normalmente essa. Primeiro, a história apresenta os personagens, o contexto em que eles vivem. Depois, a gente insere um acontecimento que perturba esse contexto, um conflito que faz os personagens terem que sair da zona do conforto para resolver esse conflito, né? Até chegar no ponto de maior tensão da história, ou clímax, né? E por fim, a gente fecha a história com a resolução do conflito, o que não significa necessariamente que tudo se resolve bem, né? Vai depender da história. Já comentei um pouquinho sobre isso na primeira aula. Para quem está começando, essa sequência é a melhor maneira de organizar a sua história. Você pode até começar a escrever a moda louca, como eu digo, conforme as ideias vão surgindo, mas se você não quer ter dor de cabeça lá na frente, não quer ter retrabalho, é bom fazer as coisas organizadinhas logo no começo. Dá para fazer diferente? Dá, claro. O que funcionar para sua história está valendo. O que funcionar para o seu processo está valendo. Mas é importante que você não confunda essa sequência com dispositivos narrativos que mudam a temporalidade dos acontecimentos dentro da história, como eu comentei na primeira aula.
que eu quero dizer com isso? Bom, vamos pegar como exemplo o filme Amnésia, que é um filme que na prática acontece do fim para o começo. Mesmo assim, a primeira coisa que a história faz é estabelecer o personagem e o contexto em que ele vive, depois apresentar o conflito e assim por diante, dentro dessa sequência que eu comentei. Você pode usar diversos dispositivos para aumentar o suspense ou para tornar a sua história mais interessante ou para chamar a atenção do leitor, né? Você pode usar flashbacks, você pode começar com um ponto do clímax para chamar a atenção e depois voltar para X dias ou X horas antes e mostrar como as coisas chegaram até lá. Dá para brincar muito com a ordem dos elementos na narrativa, mas isso não significa que essas histórias escapam dessa sequência que eu mencionei. Então vamos dizer de uma forma geral que toda a trama, né, tem uma estrutura como essa que eu citei. Isso quer dizer que uma história só pode ter uma trama? Essa é a conclusão que parece que a gente chega? Não exatamente. Uma maneira de entender onde o conceito de trama se encaixa na história é ver que a trama de uma história está normalmente conectada com um personagem específico ou com um grupo de personagens específicos. Conectada no sentido de que a trama é a trajetória desses personagens, é o que acontece com eles ao longo da história. Então você pode ter uma história em que outras coisas acontecem com outros personagens de forma separada dentro dessa mesma sequência que eu citei. As subtramas são tramas dentro das tramas. Elas são chamadas de subtramas porque elas estão subordinadas à trama principal, conectadas com ela, digamos assim. Então a sua história vai ter uma trama geral pai. Dentro dessa trama daí, a gente tem outras pequenas tramas filhas que se relacionam com outros personagens. Podemos dar como exemplo a HQ Multiversidade do Grant Morrison, que tem uma trama geral, né, que é uma infecção multiversal que se espalha através de uma história em quadrinhos. E cada edição conta uma história em uma terra diferente, um universo alternativo diferente, né? Mas é sempre uma história conectada com essa trama principal. É bastante usada também quando você cria uma história com vários personagens, né? Aquelas que logo no começo eles são separados e precisam lidar cada um com sua própria jornada, separado, né? E depois se reunir novamente com os outros. Nesse caso, a gente pode citar como um exemplo recente o filme O Esquadrão Suicida, né? Obrigatoriamente a história em algum momento vai reunir os personagens que se separam, né? Vai reunir eles de novo porque essas subtramas elas conectam a trama principal e a jornada dos personagens termina, né? Tem que terminar com a reunião deles bem a tempo do final da história toda. Em que circunstâncias usar subtramas? Subtramas costumam ser usadas em histórias mais longas, tá? Como uma graphic novel, uma série, vários capítulos. Mas em termos de função, elas só são relevantes se elas contribuem com a trama principal, especialmente se elas contribuem para o tema da história. As subtramas podem ajudar a afirmar o tema, a contradizer o tema, a explorar o tema de maneira diferente, a fazer comparações. Não importa. O que importa é que elas têm que contribuir de alguma maneira com a exploração do tema no decorrer da história. Uma outra maneira que você pode trabalhar com mais de uma trama é pela chamada multitrama ou multiplot. É um termo mais usado no cinema, apesar de remeter lá a textos de Platão lá atrás da Grécia Antiga. Mas basicamente se refere a quando você cria uma história onde as tramas não estão conectadas por uma trama pai. Cada uma dessas tramas é independente e elas nem precisam se conectar diretamente uma à outra. Normalmente, essas tramas elas estão conectadas ou pela temática ou pela premissa, mas só isso. Elas podem ter um ponto de partida, né, como um evento em comum e como esse evento afeta as vidas das pessoas. Mas depois cada personagem segue sua jornada em separado. Essas tramas elas não precisam convergir depois, né, como no caso lá que eu comentei das subtramas, elas não precisam nem ter qualquer conexão uma com a outra. Por exemplo, você pode querer fazer uma história sobre como os millennials lidam com os problemas de saúde mental no mundo atual e aí mostrar diferentes tramas que acompanham diferentes personagens, cada um lidando com essa questão, com esse tema de forma diferente.
Existem vários filmes famosos que usam esse recurso, como Simplesmente Amor, Babel, Crash, por aí vai. Robert Altman é um cineasta muito citado como exemplo do uso de multitrama, em especial no filme Nashville. Nos quadrinhos, podemos citar o Watchmen como exemplo de multitrama. Não só a gente tem os contos do Cargueiro Negro como uma história paralela totalmente desconectada da trama principal, mas ligada em termos de tema, como a gente pode ver edições como a que mostra o Dr. Manhattan em Marte ou aquela do psiquiatra tentando ajudar o Rorschach, também como tramas separadas. Eu escrevi, junto com Frank Tartaros, uma HQ chamada Dia City, que originalmente saiu em 8 partes digitalmente, mas que depois publicamos impresso a história completa no encadernado. A trama principal da história é que, num futuro não muito distante, deuses de diversas mitologias começam a cair do céu, mortos, e ninguém faz a menor ideia de onde vieram, o que está acontecendo e por que estão mortos. Mas Dizer se foca principalmente nas repercussões desse acontecimento ao redor do mundo e com tipos de pessoas diferentes. Então, cada parte da história acompanha um personagem em alguma parte do mundo e como esse acontecimento está afetando a vida dessa pessoa e do seu contexto normal. A história dessas pessoas são multitramas. Uma delas é sobre o governo tentando encobrir a queda do primeiro deus. Outra é sobre uma cidade conservadora onde as mulheres começam a dançar freneticamente do nada. Outra é sobre uma menina dentro do espectro autista que se torna uma virtuosa do violino da noite para o dia. E assim por diante. Mas então, quantas tramas você deve utilizar na sua história? E quando vale a pena utilizar subtramas e multitramas? Para mim, o modo mais prático de decidir trabalhar com mais de uma trama ou não é pelo tamanho da sua história. Pelo menos é o que eu particularmente acho que é a melhor referência. Se é uma história curta, não vai ter espaço para trabalhar tramas separadas, várias tramas separadas, seja subtrama ou multitrama. Por isso que contos normalmente se focam num único personagem e em uma trama só. Agora, se você for fazer uma história mais longa, como uma graphic novel ou mesmo uma minissérie, né, uma história em várias partes, aí já dá para pensar em utilizar mais tramas, porque normalmente a gente pode trabalhar com mais personagens, né? O que você tem que ter em mente é o que eu comentei antes, né? Que uma trama acompanha um personagem, um grupo de personagens. Para simplificar, vamos dizer que acompanha um personagem. E esse personagem é o que chamamos de protagonista, o personagem principal. Então você tem que ver na sua história quantos personagens estão ali que têm ou precisam ter status de protagonista, né? Muitas vezes é apenas um mesmo, ou dois, né? Ou seja, não vai haver necessidade de mais tramas. Mas se você tiver uma história de grupo, né, que quer dar um peso igual a todos, ou pelo menos a vários deles, né? Aí você pode trabalhar com subtramas, se achar que isso ainda deve ser sua história, né? Ou se beneficia os temas e assim por diante. Com relação a multitrama, eu já acho que é um recurso um pouco mais complexo, né? Tanto é que você dificilmente vê isso em histórias mais populares, digamos assim. Com frequência esse recurso é deixado para histórias mais sofisticadas. Então, se você está começando, talvez seja melhor evitar. Mas, se quiser fazer um teste, né? Se quiser arriscar, é sempre válido também. Antes de encerrar, eu tenho um exercício que pode ser um pouco mais difícil de fazer, mas que talvez valha a pena para entender bem esses conceitos. Lembra da história do homem que tem que ir comprar leite na chuva? Que acha de tentar criar uma subtrama para essa história? Escolha um personagem e pense numa história paralela curta que se conecte de alguma maneira com esses personagens. Pode ser da esposa do protagonista, pode ser alguém do trabalho dele, pode ser até a funcionária do supermercado. Pode ser alguém que apareceu num desses quadros que eu mostrei para vocês, pode ser uma pessoa que vocês inventaram. Vocês escolhem. Só lembrem que a gente definiu que o tema é aprender sobre o valor de passar mais tempo com a família, né? Então, a subtrama tem que ter alguma relação com essa ideia. Acha que consegue? Na próxima lição, vamos nos aprofundar na estrutura narrativa e sobre como melhor dividir sua história, o que inclui dividir sua história em atos. Te vejo lá.